Eu estou aqui com o ESP32S3, o ESP32 e a placa Milk 5 Duo. E alguns vídeos populares aqui do canal são a respeito de implementações de Linux para microcontroladores. Esse aqui não é um microcontrolador em particular, apesar de ter um 8051 aqui dentro. E o que essas placas têm em comum é que todas elas têm uma distribuição Linux para executar. E uma dúvida legítima de parte da audiência aqui do canal é: para que eu vou querer usar Linux num dispositivo limitado como esse daqui, né? E é uma dúvida interessante, porque você vai diminuir ciclos úteis de processamento, você vai ter menos memória RAM disponível, você vai precisar de armazenamento persistente, você vai ter outras tarefas para o agendador distribuir. Então, qual é a vantagem prática, né? E a vantagem é que você tem mais facilidade para portar aplicações Linux nativas para esses dispositivos, né? É diferente, por exemplo, você pegar uma aplicação Linux e você escrever um firmware para um microcontrolador. Você tendo a camada do Linux, o processo do port é bem mais facilitado. Então, obviamente, também no estado atual, você não faz muito sentido, né, você querer, por exemplo, rodar um servidor web em Linux, mas aplicações Linux mais simples, por exemplo, um interpretador Lua, que tem uma baixa pegada de processamento e memória, e para o público que acompanha os projetos aqui no canal, por exemplo, uma aplicação Linux que faz todo sentido da gente colocar aqui dentro é o OpenFPGA Loader. Outra coisa, a gente pode portar o binário do Mistex. Isso porque todas as camadas da aplicação nativa do Mr. FPGA usam a ABI Linux. ABI, para quem não sabe, é Application Binary Interface, que é um padrão em que aplicações solicitam recursos e acessam sistemas no dispositivo, né? E fazer o port de um executável de um Mr. FPGA, por exemplo, para um microcontrolador, fica inviável. E isso tudo pode fazer com que o preço do kit do Mistex FPGA, por exemplo, fique bem mais baixo, porque hoje ele usa uma Raspberry Pi ou uma Orange Pi. E aqui eu tenho algumas placas que são bem mais baratas. E aqui eu queria apresentar uma nova placa que eu ainda vou apresentar no canal. Essa daqui é a LuckFox Pico. Eu estou com uma versão aqui, eu estou com outra aqui menor, né? E ela custa R$30 no Choice. Obviamente, quando entra em promoção, mas ainda assim, no Choice, custando R$30, é um preço muito mais baixo. Tem a versão Mini, que é essa daqui, né, com e sem memória flash. Essa daqui não tem memória flash. E tem essa daqui, que é maior e que pode ter ou não a memória flash. Eu também não comprei com a memória flash. E elas são alternativas para empurrar o preço ainda mais para baixo desse kit aí do Mistex. Mas também, elas vão me ajudar a superar uma dificuldade que a gente está tendo na MSX Go Audio, que é a falta de estabilidade. Quando a gente acrescenta alguma funcionalidade nova na Tang, ela começa a perder a estabilidade. Isso tem uma série. Isso quando ainda nós temos uma bitstream compilada. Ainda temos a situação em que sequer temos a bitstream por causa das constraints, né, temporais, né, por causa dos slacks. E no caso da MSX Go Audio, como ninguém gosta de ter que correr para um computador para fazer a gravação da bitstream, ou comprar uma Raspberry Pi para fazer a gravação em modo local, isso deixaria o kit caro, né? Então, uma das estratégias é compilar bitstreams específicas, particularmente para MSX Go Audio, por exemplo, uma só com chip SCC, outra só com FMPAC, ou então uma só com uma CBIOS de MSX1, ou então uma com Scanline, outra com Scanline, ou então usar uma bitstream com MegaRAM de 2 MB e deixar as outras desligadas, e dar a capacidade do usuário, através da on-screen display, dele trocar o firmware usando uma placa como essa. O desenvolvedor Nate Schumacher, ele chegou a fazer isso escrevendo uma espécie de bootloader, usando parte da memória flash do chip, mas usando esse método a gente vai ter ainda menos restrições. Não apenas em tamanho de memória flash, mas também na pegada do uso do chip. Porque a máquina de estado desenvolvida para regravar a flash, ela não precisa mais estar presente no FPGA, porque a comunicação ela passa a ser do USB para o gravador, que fica embarcado na Tang. Eu ainda não tive a oportunidade de mexer nessa placa aqui nova, eu já compilei o kernel Linux para ela já, mas eu pretendo apresentar a LuckFox Pico em um próximo vídeo. De repente, trazendo isso em uma daughterboard da Mistex mais barata, talvez tenhamos acesso a um bom conjunto de ports do Mister por um preço mais acessível. Para quem tem dúvidas sobre o kit Mistex ou da MSX Go Audio, eu fiz um vídeo dando todos os detalhes necessários para a montagem do kit Mistex e eu também fiz um vídeo explicando o que é a MSX Go Audio. Então, se você tem interesse nesses assuntos, junte-se a nós. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até o próximo vídeo.